Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro, vamos juntos compartilhar conhecimentos, vamos juntos para mais um momento onde poderemos ampliar os nossos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o processo de formação do solo. Vamos falar como é que o solo se forma, né? Então vamos entender um pouquinho. O solo é o espaço que nós precisamos, né, para poder andar, para poder construir nossas casas, né, para poder se locomover com os meios de transporte. É onde também precisamos para poder praticar a agricultura, que é a plantação que precisamos de legumes, de verduras, a pecuária, que é a criação de animais, ou seja, o solo é a área que a gente precisa para sustentar tudo que existe no nosso planeta, na nossa terra aqui, né? Então nós precisamos do solo, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. E aí, falando sobre a formação do solo, vamos entender que acontece basicamente pela formação de pequenos pedaços de rocha, ou seja, existe a rocha mãe, que é uma rocha denominada como uma rocha grande, e a partir de vários elementos da natureza, como a chuva, como o vento, erosões, essa rocha mãe ela vai se partindo em partículas, ou seja, ela vai se partindo em pedacinhos de rochas e aí vai formando o solo, vai formando uma camada ali. E nisso vai se transformando o solo, né, pessoal? Esses pedaços, né, de rochas pequenas que saem da rocha maior, sofrem esses impactos, né, da chuva, do clima, e é a partir desses impactos que vamos tendo a formação de uma camada, e aí vai se formando os diversos tipos de solo que temos. O solo, ele pode ser classificado de diversas formas, vai depender da sua cor, da sua textura, vai depender se tem presença de água, se é um solo formado apenas por areia ou apenas por barro. O solo vai ser classificado mediante a composição que está nele, os materiais que estão ali dentro dele, né? E essa composição depende desses elementos que estão presentes na formação dele. Então é muito importante que esse solo seja formado de forma fortificável, né, para que ele seja forte e possa ser utilizado pelos seres humanos para as atividades humanas que sempre precisamos. Lembrando que com muito cuidado e respeito na preservação do solo, porque precisamos dele para a nossa sobrevivência. E aí o solo é a base, né, para o desenvolvimento das plantas, para a moradia dos animais, para que possamos praticar atividades como agricultura, né, como pecuária, mineração, extrativismo também. E são realizadas diversas atividades humanas, como construções de casas, de estradas, ruas, né, para os meios de transporte andar. E aí o solo também ele pode modificar a estrutura de um espaço, né, de um determinado lugar. Essas atividades humanas, pessoal, também podem modificar o solo. Então temos que ter muito cuidado, né? Atenção para que nós não possamos prejudicar nem poluir esse solo. O lixo também é um fator que prejudica muito o solo. Então vamos ter cuidado nas nossas atitudes diárias para que o solo possa não sofrer, né, com as nossas atitudes. E aí eu compartilho uma imagem com vocês, né, sobre a estrutura do solo, que é a forma de como as partículas, né, de minerais, como a areia, a argila, elas vão se partindo, né, elas vão distribuindo seus organismos e aí vão organizando-se em um espaço. E a estrutura ideal de um solo é aquele solo, né, que vai ser sustentável para a produtividade, para a agrícola também vai ser utilizado, mas ao mesmo tempo ele também vai desempenhar o seu papel como ambiente que faz parte da natureza, que faz parte de suporte para as plantas e para os animais. E a poluição é um dos elementos que prejudica muito na formação do solo e também na poluição do solo. Então é muito importante a gente entender essa formação do solo para que a gente também possa entender a necessidade de não poluir, de preservar esse solo,
ter atitudes com que ele vai ficar forte cada vez mais, porque nós precisamos dele para as nossas atividades humanas, né? Então, na aula de hoje, pessoal, nós estamos falando um pouco sobre a formação do solo, né? A formação do solo se dá por diversas formas, diversos minerais, né? Nós temos a pedra-mãe, a rocha-mãe, que é a partir dela que sofre ações pelos elementos da natureza, como a chuva, o clima, vento, erosões, vai se partir em pequenas partículas, ou seja, em rochas menores, e aí esse solo vai se formando. E através desses elementos da natureza, nós vamos classificar um solo. Se é um solo mais seco, se é um solo mais arenoso, se é um solo mais com barro, se é um solo que só tem areia, se é um solo mais úmido, que tem a presença de água, se é um solo que vai servir só para a plantação, né? Se é um solo que vai servir para abrigo dos animais. Nós temos exemplo de animais como as minhocas, os tatus, que são animais que dependem do solo para sobreviver, usam como moradia, se alimentam do solo. As plantas, né, que precisam do solo para poder sobreviver, as raízes das plantas estão conectadas ao solo, são ligadas ao solo, e é ele que fortifica, passa os nutrientes para as plantas. Então, se esse solo ele não for formado, né, por essas partículas de minerais boas, as plantas não vão sobreviver. E assim, consequentemente, nós também vamos ter impacto na nossa vida humana, nas nossas atividades que realizamos no dia a dia através do solo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui, ampliando os nossos conhecimentos, compartilhando nossas ideias, ampliando os nossos conteúdos. É através dos nossos estudos que podemos conseguir ampliar os nossos conhecimentos, aprender um pouco mais. Nos encontraremos em um próximo momento. Bom descanso. Tchau, tchau.